Olá, tudo bem com você? Para você que está acompanhando essa série de vídeos sobre o circuito filtro de linha de uma fonte chaveada, agora chegou a vez de estudar o capacitor X, sua função, quais suas características elétricas e a forma de testar esse capacitor. Portanto, continue aumentando o seu conhecimento nesse circuito filtro de linha que é tão importante para a entrada de uma fonte chaveada. Roda a vinheta. Para entender o funcionamento do circuito filtro de linha, é necessário que a gente entenda primeiramente o que é que chega pela rede para que ele possa atuar. Pois bem, nós temos dois eventos chegando pela rede. Dois ruídos na realidade. Um deles é o ruído por interferência eletromagnética e o outro é o ruído por interferência de radiofrequência. Ou seja, são dois tipos de ruídos. O capacitor X, ele tem a função de eliminar, ou pelo menos diminuir bastante, os efeitos das interferências eletromagnéticas. Essas interferências, elas trafegam pelo circuito em modo diferencial. Ou seja, elas vêm pela rede elétrica, ou seja, pelos meios físicos, pela sua instalação elétrica, junto com a rede elétrica, e aí trafega em modo diferencial. Como assim? Modo diferencial é quando o ruído ele entra pela fase, circula pela carga e retorna pelo neutro. Então esse é um ruído que trafega em modo diferencial. Esse ruído geralmente ele está na faixa de 150 kg a 30 MHz, 150 kHz a 30 MHz, ou seja, é um ruído considerável. Esse tipo de ruído ele tem que ser eliminado. Como ele trafega em modo diferencial, indo em um sentido e retornando pelo outro, o capacitor X consegue interceptá-lo para que ele não faça o fechamento pela carga. Perceba aqui pela explicação do quadro. O ruído, a tendência dele é justamente essa. Ele entra pela fase, segue em direção à carga, atravessa a carga, neste caso a fonte chaveada, e retorna pelo neutro. Perceba neste momento que você tem o ruído indo em um sentido e retornando pelo outro. Perceba, ele está em sentido contrário. O ruído em modo diferencial trafega assim, dentro do filtro de linha, em sentido oposto. Então, como ele trafega entre fase e neutro, o capacitor X está estrategicamente colocado entre fase e neutro. Com qual função? Simplesmente a de interceptar esse percurso diferencial do ruído diferencial, no caso, né? Então, perceba, ao invés do ruído ele circular pela carga, como o capacitor está em paralelo com fase e neutro, o ruído, a tendência dele vai ser fechar pelo capacitor. Perceba, o caminho do ruído agora será pelo capacitor. Lá no curso de eletrônica básica, módulo 4 da básica 1, você aprendeu que das diversas funções que um capacitor tem, uma delas é justamente a de permitir a passagem da corrente alternada. Como o ruído ele é variável, ele se alterna durante a passagem do tempo, o capacitor vai exatamente fazer isso com ele. Vai carregar e descarregar com esse ruído. Dessa forma, o capacitor X ele vai se comportar como uma carga para o ruído de EMI, para o ruído diferencial. Dessa forma, ao invés do ruído
fechar pelo circuito da carga, ele vai fechar, quando eu digo fechar, é fechar circuito, fechar um loop, fechar uma malha, né? Ele vai fechar pelo capacitor. Ou seja, se você perceber agora, você vai ver o seguinte, ó. Eu tenho o capacitor estrategicamente, capacitor X, estrategicamente colocado entre fase e neutro. E aí, ao invés do circuito ir lá e fazer o percurso pela carga, eu vou apagar aqui, ó. Ele não faz mais esse percurso. Ele vai fazer o percurso de retorno pelo capacitor X. Então perceba que esses ruídos serão eliminados logo na entrada de rede pelo próprio capacitor X. Mas como é que o capacitor X consegue eliminar essa frequência de interferência, eliminar esse ruído? Outra pergunta, a rede também não é alternada? E como é que o capacitor X impede que a rede retorne por ele e permite que o ruído, que também é alternado, retorne por ele? Onde é que está essa explicação? Essa explicação está lá no módulo 4 da básica 1, quando você aprendeu que o capacitor possui um comportamento para esses eventos alternados, seja sinal, tensão ou corrente, chamado reatância. Lembra disso? O que é a reatância? Reatância é a resistência que o capacitor oferece a um sinal, tensão ou corrente que varia alternadamente ao longo do tempo. Então, quando o sinal, ou a tensão ou a corrente tem este comportamento variável, o capacitor tranquilamente vai reagir. O nome dessa reação chama-se reatância capacitiva. E a reatância capacitiva, ela é facilmente entendida com a fórmula da reatância capacitiva. Vamos relembrar? A fórmula da reatância capacitiva diz o seguinte: X índice C é igual ao inverso de 2 vezes o π vezes a frequência vezes a capacitância. Perceba? Ou seja, se você simplesmente olhar para a fórmula de uma forma prática, não precisa nem colocar valores para calcular reatância para entender o comportamento do capacitor. Basta entender de forma prática essa fórmula. Por exemplo, analise. Eu tenho a rede, aqui está a rede. Repare, a rede, ela se desenvolve em uma frequência de 60 Hz, não é isso? Então a frequência da rede elétrica é de 60 Hz. Então perceba que a frequência de interferência, ela vai chegar junto com a frequência da rede, porque ela trafega pelos meios físicos, por dentro dos fios. Então ela vai se apoderar dessa mesma frequência, ou seja, ela vai caminhar junto com a frequência da rede. Só que, enquanto a frequência da rede tem 60 Hz, a frequência de interferência já começa em 150 kHz. Então veja que esse ruído em modo diferencial, que é o ruído EMI, interferência eletromagnética, ele já circula numa frequência de 150 mil Hz, ou seja, é uma frequência muito maior do que a frequência da rede, não é mesmo? Então, enquanto a rede está em 60 Hz, revolucionando em 60 Hz, a interferência, o ruído em modo diferencial, já está revolucionando em 150 kHz. Então, eu vou desenhar aqui, junto com a frequência da rede, a frequência de interferência. Perceba. Então, a frequência de interferência, o comportamento dela seria exatamente isso aqui, ó. Tá vendo? Uma frequência muito maior do que a frequência da rede. Agora, dá para perceber, até no próprio gráfico mesmo, a diferença de frequência entre a frequência da rede e a frequência do ruído em modo diferencial. Portanto,
Se a gente olhar agora para a fórmula, fica fácil entender como é que o capacitor elimina os ruídos em modo diferencial, mas não permite que a rede seja eliminada por ele também. Vamos entender? Repare, a fórmula diz o seguinte: a reatância que o capacitor vai impor tanto para a rede como para o ruído em modo diferencial é o inverso do que acontecer embaixo da fórmula. Perceba, x de C é o inverso de 2 vezes o π vezes a frequência vezes a capacitância. Como nós estamos falando de eliminação de frequência, vamos nos ater aqui ao F de frequência. Perceba, como o F ele está embaixo, significa dizer o seguinte: quem tiver maior frequência, o capacitor vai impor a menor reatância. A fórmula não é o inverso? Olha aqui, a fórmula é o inverso. Se eu aumento a frequência, eu diminuo a reatância. Bom, então a gente olha para esses dois eventos e vê dois eventos de frequência totalmente diferentes. Um com frequência de 60 Hz e o outro com frequência de 150 mil Hz. Então é só olhar para o F de frequência da fórmula que a gente entende rapidinho como é que o capacitor X elimina com facilidade os ruídos em modo diferencial. Vamos ver? Perceba, está chegando aqui no capacitor X as duas frequências, a da rede. A da rede tem frequência baixa em relação à frequência de interferência. A frequência da rede é 60 Hz, é uma frequência baixa. Então, quanto menor a frequência, maior vai ser a resistência, que é a reatância capacitiva que o capacitor vai impor a tensão alternada. Portanto, a tensão alternada ela vai encontrar grande dificuldade de fluir pelo capacitor X. Por quê? Porque ele aumenta a impedância para ela, ele aumenta a reatância capacitiva para ela. Em contrapartida, perceba o que é que acontece agora com a frequência interferência, com o ruído em modo diferencial, que tem uma frequência em relação à rede elétrica muito alta, 150 mil Hz no mínimo, porque essa frequência pode chegar a MHz. Então vamos colocar somente a frequência inicial, que é 150 mil Hz, só para você ter uma ideia, para você entender rápido. Perceba, quanto maior a frequência, estão chegando os dois eventos aqui. Está chegando a rede com 60 Hz aqui no capacitor, e está chegando junto com a rede de 60 Hz o ruído diferencial, a frequência e interferência. Como ela tem a maior frequência, perceba agora, quanto maior a frequência, a fórmula que é o inverso diz, o capacitor diminui a sua resistência, a sua reatância capacitiva. Entendeu agora como fica fácil o capacitor X eliminar essa frequência de interferência? A fórmula é muito clara para poder você entender isso. Então, significa dizer que esses ruídos, ao circular pela rede elétrica entre fase e neutro, encontram o capacitor estrategicamente colocado entre fase e neutro para que ele sirva como carga para elas, frequência e interferência, ruídos em modo diferencial, e esses ruídos não sigam em direção ao circuito eletrônico com o qual essa fonte deve alimentar. Entendeu? Pronto. Então, esta é a função do capacitor X. Se você quer entender um pouco mais sobre o capacitor X, dê uma olhada nesse card aqui em cima, que eu tenho um vídeo já postado no canal sobre o comportamento do capacitor X em outro equipamento. Então vale a pena conferir. Eu estou deixando aqui no card e vou deixar aqui também na descrição o link do vídeo, para que você possa assistir esse vídeo sobre o capacitor X em outro equipamento e para que você possa aumentar o conhecimento no capacitor X. Lá ele está sendo tratado como capacitor de poliéster metalizado.
Pois bem, o que nós vamos fazer agora é identificar o capacitor X numa placa de circuito impresso, numa fonte chaveada. Então, vamos agora para a bancada, que eu vou mostrar para você como identificar o capacitor X em uma placa. Se você está entendendo até aqui, já deixa o teu like no vídeo, porque isso vai ajudar a gente a continuar produzindo vídeo de qualidade para você. Valeu? Nessa placa-fonte de TV, você identifica rapidamente o capacitor X, principalmente pela inscrição do componente na placa. Perceba, nós temos o fusível com as características elétricas que você já aprendeu em vídeo anterior. Nós temos o varistor e na sequência nós temos o capacitor X. O NTC está logo aqui, ó, o NTC, e aqui está o capacitor X, facilmente identificado pela serigrafia que está aqui ao lado, CX801S. Perceba que esse capacitor ele está devidamente identificado. Ele é um capacitor de 470 nano, letra K mais ou menos 10%, tensão nominal 275 volts alternados, e ele pertence à subclasse X2. Então perceba que na hora da gente substituir esse capacitor, é fundamental manter essa capacitância para que ele possa eliminar os ruídos das características elétricas que entram nessa fonte ou que são produzidos por ela mesma, não é? E que a tensão de trabalho seja observada, neste caso 275. Uma outra coisa que deve ser observada é justamente a subclasse. Esse é de subclasse X2. Daqui a pouco eu mostro para você uma tabela mostrando as subclasses de tensão de um capacitor X. Mas veja que logo de cara nós temos o capacitor X facilmente identificado. O capacitor X ele também tem um formato retangular muito peculiar. Então geralmente ele é assim, ó, retangular, e a cor varia muito. Esse é branco, ele pode ser preto, ele pode ser amarelo, vermelho, laranja, azul, entendeu? Então, mas a característica marcante do capacitor X numa fonte chaveada é ele ser assim, no formato retangular. 470 nano, mais ou menos 10%, 275 volts, é a tensão de trabalho nominal, capacitor de subclasse X2. Agora eu vou mostrar para você a tabela que identifica a subclasse do capacitor. Esse capacitor com subclasse X2, ele está apto a receber picos de tensão de qual valor? É justamente isso que essa subclasse indica para você que é técnico ou que quer se tornar um técnico no futuro, justamente para na hora de substituir o capacitor, substituir pela mesma subclasse para que ele suporte o evento que vai entrar pela rede e ele possa desviar esse evento sem ele se danificar com o evento que vai entrar pela rede. Então agora vamos à tabela que eu vou mostrar ela na TV. Aqui está a tabela contendo as subclasses de um capacitor X. Perceba que a primeira coluna ela vai identificar exatamente as subclasses. Então eu tenho capacitor X de subclasse X1, X2 e X3. A segunda coluna indica a tensão em pico em operação que esse capacitor é capaz de suportar. O que nós analisamos agora há pouco naquela fonte ATX foi um de subclasse X2. Perceba que ele está preparado para suportar tensão de pico maior que 2,5 kV. Então, notem que esse capacitor, ele é um capacitor que suporta tensões neste valor para poder eliminar interferências que porventura venham juntos com essa tensão. Então tá aí esse tipo de capacitor com subclasse X2 suportando uma tensão maior que 2,5 kV. Perceba que aqui na aplicação a tabela diz capacitor de uso geral.
Portanto, não se esqueça, na hora de substituir um capacitor X, preste atenção na subclasse do capacitor para colocar a subclasse de acordo com o capacitor que está naquele circuito. Porque como ele é de subclasse X2, significa dizer que aquele circuito está preparado para receber valores de tensão de pico até maior que 2,5 kV. Então isso deve ser respeitado por você na hora de substituir o componente. Se tiver algo que você não conseguiu entender na explicação da videoaula, deixa aqui nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo a cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, que é para poder você ser avisado ou avisada de novos vídeos que nós vamos postar durante essa série de filmagens que nós estamos fazendo.